Se vocês estiverem com a Bíblia aí, por favor, abram e vamos ler um pouquinho sobre Jeremias 3, versículo 21. Diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar a esperança. Essa é a frase, a ideia do que Jeremias estava sentindo naquele momento. Ele queria trazer à memória algo que pudesse dar esperança, e é sobre isso que nós vamos decorrer agora, tá? Vamos orar a Deus pedindo que o Senhor nos guie, né, nos oriente nessa meditação matinal. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é bom, porque o Senhor é Deus, e sabemos que tu é imutável, Senhor, sabemos que tu é um Deus misericordioso, e a tua misericórdia ela é infinita, e sabemos que é por isso também que não somos consumidos, Pai, por causa da tua misericórdia, por causa da tua bondade. Nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós te louvamos porque nessa semana o Senhor preservou as nossas vidas, o Senhor nos deu a garantia e cada vez mais a certeza de que tu estás conosco, nos livrando muitas vezes de coisas que não vimos, Senhor. Tu nos deste o alimento, tu nos deste o sol, tu nos deste a saúde, a alegria desse dia, os livramentos. Nós somos gratos por tudo que tu tem feito nas nossas vidas, coisa que nem imaginamos, às vezes na saída de casa, ao dirigir o carro, ao andar pela rua, tu nos livraste de coisa que nem nós mesmos sabíamos, Senhor. Te agradecemos por isso, te agradecemos pela vida, te agradecemos pelas pessoas que cercam as nossas vidas, sejam familiares ou amigos. Te louvamos por tudo isso. Te agradeço porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, louvamos e bendizemos o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, nesse período em que o povo de Israel estava cativo, né, na Babilônia, Jeremias, ele passou por momentos muito, mas muito difíceis. E esses momentos, eles bifurcavam em situações que Jeremias não via praticamente a solução de alguns desses problemas que cercavam ali o povo judeu, né? E quando ele fala assim: Senhor, me deixa vir à memória alguma coisa que não seja esse tormento, que não seja a desesperança, que não seja a falta de fé. Me traz à mente alguma coisa que me tire desse momento de racionalidade cristã. Me traz alguma coisa em que eu possa mudar o meu pensamento de direção. E nesse capítulo 3 de Lamentações, a gente vê um Jeremias sufocado, né? Ele estava passando por um momento de esmorecimento tão grande e a tristeza batia na alma. E em determinados momentos ele confessa, né, que a mente dele, nesse capítulo inteiro, né, em Lamentações 3:20, é um versículo antes do que a gente leu, ele confessa que ele mantinha a mente dele pensando somente na dor, pensando na luta, pensando em tudo aquilo que ele estava vivendo. Ele estava mergulhado naquele momento de dor, naquele momento de sofrimento. A mente dele não conseguia sair daquele ambiente de dor, de tristeza, de opressão. Eu tentei aqui já mexer no YouTube, alguém está me perguntando novamente sobre o YouTube. Vou tentar dar mais uma checada aqui, por favor, tenha só um pouquinho de paciência. Eu estou tentando ver se consigo checar
a questão do YouTube aqui, que não está me dando a possibilidade de mexer aqui. Por quê? Só um minutinho, meus irmãos. Tem gente... Ok. Vou tentar ver se consigo agora restabelecer pelo YouTube também. Ok? Ok. Quem está me ouvindo pelo YouTube aí, tenta dar uma checada e ver se tá tudo certo. Tá bom? Então, meus irmãos, voltando aqui à nossa mensagem de hoje, né, estamos baseando, quem entrou depois aqui, estamos baseados em Lamentações. Então, nesse momento em que o profeta Isaías estava lutando, né, com essa luta interna, essa luta mental, ele orou a Deus pedindo: Senhor, me traz alguma coisa à mente, né, para que me traga esperança, para que eu possa sair dessa luta, desse momento tão difícil, né, que às vezes a gente se encontra mergulhado em um problema e a gente não consegue sair dele. Então, o profeta Isaías, num momento de lamentação gigante, né, ali a alma entristecida, ele já estava sufocado, né? E ele pedia a Deus que trouxesse a ele à mente alguma coisa que desse alegria, que lembrasse, né, as experiências, né, alguma coisa que trouxesse de volta à mente dele todas as bondades, todos os milagres, tudo aquilo que Deus já tinha operado na vida do seu povo. Muitas das vezes nós estamos tão sufocados, né? E a nossa atenção, ela está tão voltada, e principalmente nesse momento em que o mundo vive, voltado em experiências dolorosas, em experiências de dificuldade, de luta, né? As pessoas que convivem dentro de um hospital, elas estão vendo momentos de dores, momentos de morte, momentos de sofrer, de pessoas que estão ali ao redor sofrendo, pessoas chorando, pessoas gritando. É um momento de desespero. E não era tão diferente daquilo que Jeremias estava vivendo. Ele estava vendo um povo cativo, né? O povo de Deus estava cativo. E são momentos em que a gente se sente também ferido, a gente se sente perdido, frustrado, onde as nossas lembranças, elas não são boas, né? A gente sempre está esperando que algo pior possa acontecer. Mas é esse Deus, o Deus da esperança, em que a gente tem que se apegar a Ele. A gente tem que buscar nele a força para que essa imensa tristeza, essa coisa que está sendo produzido pela adversidade, com que isso não nos sufoque, né? Com que isso não nos incapacite de ver ao longo, no futuro, né? num próximo passo, uma esperança, um resultado que venha nos trazer essa esperança. E esperança, ela tá ligada justamente, eu tive meditando nesse texto, que a esperança ela tá ligada com o futuro. Não é? A esperança é alguma coisa que você espera, ainda você não tem, certo? Então, se você ainda não tem esperança, é uma coisa futuro. E o futuro, ele depende da nossa situação de hoje, para que a gente possa acessar esse futuro ali na frente, não é? Bem sabido que a Bíblia diz que nós não, o amanhã não nos pertence, mas pela fé, e essa esperança que a fé gera dentro de nós,
é justamente o que nos leva a esperar uma realização de coisas positivas, de coisas boas, que vai nos levar a suceder a esse novo momento na nossa vida. E Jeremias, ele viu que a sua esperança, né, estava ali sufocada, estava deteriorada, né? Existe um momento na nossa vida que a gente pensa assim, cara, não tem saída, não tem chance, não tem. E aí a gente esquece que mesmo nesses momentos, né, a nossa fé como está tão diminuída, o nosso senso de raciocínio ele está tão encurtado que a gente não consegue perceber quão poderoso, quão forte, quão bom, quão misericordioso é esse Deus. E a partir daquele momento em que Jeremias começa a clamar, né, a lamentar tudo aquilo que ele estava passando, ele pedia: Senhor, né, me traz de volta à mente aquilo que pode me dar esperança. E geralmente trazer isso de volta era que a mente dele pudesse recordar momentos, né, em que Deus foi benevolente, que Deus foi misericordioso, que Deus foi bondoso com o povo, né? Possivelmente ali Jeremias começou a lembrar ali lá de trás o povo saindo cativo do Egito, né? Deus guiando aquele povo ali, dando a liberdade, abrindo o mar vermelho, dando maná dos céus, né? A tocha de fogo que guiava o povo pelo deserto, né? Os corvos trazendo ali o alimento, Deus livrando o pessoal, né? Sendo ali levantado a serpente no deserto, e Deus disse assim: olha para a serpente toda vez que vocês forem picados por uma delas, e aí vem a cura. Então Jeremias começou a ver tudo isso, né, de novo, trazendo a mente e trazendo a esperança junto com essas lembranças, né? E é por isso que Jeremias diz assim, olha, ele fala muito, muito, muito bonito nessa leitura bíblica. Ele diz assim: eu quero, sabe, esse verbo querer é um verbo presente. Eu quero, é um desejo, né? E eu estive até consultando aqui o dicionário, né? O que quer dizer esse querer, né? Esse querer. Ele diz assim, é uma intenção, uma vontade de desejar, dar uma ordem para si mesmo, né? Fazer uma exigência de si mesmo, né? E que traga para ele tudo aquilo em que o desejo, que o sentimento, né? Também como se você estivesse dando uma ordem para você mesmo, né? Querer que aquilo que você está desejando é algo tão preciso, tão forte, que nada possa intervir entre esse teu querer, o querer de realizar, o querer de fazer, a própria vontade, o desejo, né? É algo tão pessoal e tão direto que você pode ter esse verbo, que é um verbo presente, né? Eu quero. É o verbo tão presente ali que só você, né, como pessoa, pode desejar isso, né? Então, Jeremias inicia o versículo assim, ó: quero, eu quero, né? Eu preciso, eu desejo que tu me tragas à memória, né? Tudo aquilo que me dá esperança, tudo aquilo que me faz pelo menos sair desse momento de sufoco, desse momento momento de tristeza, esse momento de lamento. Eu quero, eu desejo, né, que tu me traga à mente, que tu me livre desses pensamentos, né? E ainda ele diz assim que o querer é o sinônimo de ambicioso. Você tem a ambição em querer, né? Esse anseio, essa aspiração, né? E achei interessante porque ele fala assim que é uma ordenação, né? Um ordenamento, melhor dizendo, essa palavra eu quero, eu desejo, eu preciso, eu necessito, eu solicito que tu me traga à mente, né?
alguma coisa que me dê esperança. Eu estou sufocado, eu estou carente, eu preciso sair disso. Eu preciso que minha mente pare de pensar nessas coisas que estão me levando à depressão, que estão me levando, que me trazendo ansiedade, que estão me sufocando. Me traz alguma coisa, meu Deus, que eu possa entender. E o detalhe que o antônimo de querer segundo o dicionário, é odiar, né? Quero é antônimo de odeio, né? Então, eu odeio isso que eu estou sentindo, essa ansiedade, esse pavor, tudo isso de ruim que está vindo à minha mente. E nós temos uma tendência muito grande a não olhar logo de primeira mão de onde vem o nosso socorro, não é? A gente esquece desse Salmo 122, que é tão fantástico, quando ele diz assim: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Aí o salmista Davi completa: o meu socorro vem de quem? Do Senhor, que fez o céu e a terra. E ainda na continuidade ele diz assim: olha, que ele não permita que os meus pés vacilem. Cara, isso é fantástico, isso é maravilhoso. E Jeremias estava vivendo um momento difícil, um momento emocional terrível. E quando Deus trouxe a Jeremias a esperança, né, de pensar em coisas novas, Jeremias, lá no versículo 22, ele vai dizer assim, ele diz assim, que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Porque a sua misericórdia, ela não tem fim, e ela se renova a cada manhã. E aí ele diz assim, grande é a tua fidelidade. Jeremias sai de uma opressão, de um pensamento de ansiedade, de tristeza, e traz a ele a possibilidade de pensar em algo diferente, que não seja o sofrimento, que não seja o leito de dor, que não seja as amarras do cativeiro, que não sejam os grilhões do cativeiro. Jeremias passa a pensar agora em que tem uma possibilidade, e a maior de todas, que é um Deus que é misericordioso. É um Deus em que a misericórdia dele não permite que a nossa falta de fé, que a nossa insegurança, que os nossos pecados, que os nossos erros nos afaste dele. A gente passa a acreditar que Deus tem a misericórdia. E essa misericórdia, ela não tem fim. Ela abrange a nossa vida, ela nos resgata. A palavra misericórdia em hebraico, eu não sei se a pronúncia correta é Hesed, né, com H-E-S-E-D, ou Hesed, talvez não seja por causa do inglês, né, deve ser Hesed. Ela é traduzida como aliança de amor, como o amor imutável, né? E aí eu vejo que essa palavra em grego, ela cria uma aliança, ela mostra esse amor imutável de Deus para conosco, para com a nossa pequenez, com a nossa mente, às vezes cauterizada por momentos de dificuldade, de dor, né? As pessoas que já sofreram dores terríveis, elas sabem que às vezes não tem como solucionar, você toma um remédio e não passa. Mas essa dor que Jeremias estava sofrendo era uma dor na mente, uma dor na alma, uma dor no coração. É uma dor que vinha de dentro. Então, diante da adversidade, muitas vezes nos falta a esperança. Porém, lembrou esse Jeremias que ele precisava buscar, ele precisava querer atravessar esse momento na mente em que às vezes Deus nos permite passar, não porque ele nos abandona, mas para que nós tenhamos experiência, para que a gente possa clamar de novo, para que a gente possa buscar o Senhor. Às vezes a gente está tão longe, tão distante, nós estamos alçando os voos
que Deus não nos permite alçar esse voo, mas Ele dá a possibilidade de nós nos afastarmos para ver essa necessidade de outra vez clamar a Ele, outra vez necessitar de buscar ao Senhor. Então, Deus estava vendo todo o sofrimento do povo, e Deus conhecia também o coração de Jeremias. E nesse momento em que parece que a gente está isolado, que a gente está num deserto, né? Deserto é um momento tão difícil que você pode perceber em alguns momentos. Eu tive a oportunidade de estar em um deserto aqui no Brasil e perto de um deserto fora do Brasil. O deserto que eu estive aqui foi os Lençóis Maranhenses. E eu fui com meu pai, minha mãe, a Shirley foi também, e um irmão meu. E tinha um guia que ele nos ajudou a chegar nas fontes, né, nas piscinas naturais. E no momento que a gente começava a andar, eu olhava para trás e não via mais pegada nenhuma. E coisa bastante interessante foi que o guia perguntou para a gente: você sabe de onde vocês vieram? Eu olhei para trás e não vi pegada, não vi mais as árvores que davam referência para a gente, né? E possivelmente, talvez a gente não estivesse andando em linha reta, né? Eu olhei para trás, eu não vi, só vi areia e céu. Olhei para frente, areia e céu. Olhava para o lado, sabe, um momento meio assim, se você não se concentrar ali, você sufoca um pouquinho, né? Porque você não vê direção, não tem rumo. E olhando naquele deserto ali, que foi uma experiência muito legal, eu sabia que tinha um guia ali com a gente, né? E que conhecia bem, ele anda ali sem bússola, sem nada, ele sabe para onde é que está o norte, onde está o sul, aonde ele deve voltar, né? E impressionante que naquele momento, naquele deserto, se a gente não tivesse levado a água, o alimento para a gente comer, a gente não teria nada. Então no deserto dá essa impressão de que você não tem nada, a não ser você mesmo. Você não tem água, você não tem comida, e ali perdido você não vê direção. É mais ou menos esse sentido em que permeava a cabeça de Jeremias. Ele estava num deserto, ele não via a água da esperança, ele não via o alimento da esperança, ele não via outra possibilidade. E é ruim essa sensação de você não ter saída, de você começar a querer andar para um rumo, como no deserto, e entrar mais adentro do espaço onde não tem água, onde não tem comida. Então, a possibilidade de você cada vez mais se invadir deserto adentro e não ter solução para aquilo que você quer é muito grande. É gigantesco. Imagina, você... eu já estive também viajando embarcado, né? E é uma sensação... Na época eu era mais jovem, né? E tudo era festa. Mas você viajando embarcado em alto mar, você olha, só vê céu e mar, só céu e água, né? Você não vê mais nada, a não ser água e céu. E aquilo é sufocante, apesar de você estar dentro de uma embarcação, né? Você sabe que ali tem água, tem comida e tudo, mas você está num ambiente em que você não domina. E é justamente isso que estava acontecendo com Jeremias. Ele estava num deserto, ou então em um mar, em alto mar, sem saída, sem alimento, sem comida, só muito sol escaldante ali, castigando a cabeça, castigando o corpo, castigando a mente. E se você não tiver uma saída, uma esperança que te traga à mente alguma coisa em que vai solidificar na tua mente essa esperança, que é justamente a presença do nosso Deus, a esperança nisso, a gente está fadado
a sufocar e a morrer. Jeremias, ele estava passando aquele momento de dificuldade gigantesca, mas aí ele olha para o Deus dos milagres, o Deus que já tinha operado bondade naquele povo. Jeremias já tinha visto a glória de Deus por vários momentos, e naquele momento reaviva dentro da mente dele essa esperança trazida por Deus. Eu estava lendo alguns noticiários sobre a pandemia, né? E a gente não pode deixar de falar sobre isso, né? A gente está vivendo esse momento de quantas pessoas estão passando por momentos de desesperanças, né? Perderam seus negócios, perderam também a esperança. Muitos que tinham uma enorme quantidade de dinheiro hoje não têm tanto dinheiro assim. Isso traz estresse, traz desconforto. Muitos perderam bens, perderam as suas empresas. E essas pessoas, elas não estão tão diferentes do que Jeremias estava naquele momento. Elas perderam o cerne aonde se encostar. Elas já não tinham mais a cama do descanso. Essas pessoas já não têm mais a esperança. A mente dela está focando: eu tenho dívidas e dívidas. Eu não consigo mais pagar o que eu devia, não é? Muitas pessoas se suicidando. Meu Deus, traz à mente dessas pessoas algo que possa dar esperança. Que vejam de onde elas saíram. Muitas delas não tinham nada e foram construindo isso. Que essas pessoas possam voltar lá atrás. Que nesse momento em que elas se lembrem disso lá atrás, elas possam buscar em Deus uma esperança, buscar em Deus um reavivamento. E Jeremias, quando ele se sentiu nessa posição, ele ali estava diante de um Deus que não muda, um Deus que é imutável, um Deus que é misericordioso, e um Deus que quer sempre o melhor para os seus filhos. Não é? Geralmente, quando a gente passa por esses momentos, a gente esquece de buscar em Deus a nossa saída. Eu li domingo passado sobre Filipenses 4:8, né? Que não devemos nos angustiar, não devemos ter ansiedade, né? Com o nosso futuro. Nós não devemos ter ansiedade. Mas Filipenses, ele falava ainda assim, olha, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Pensai nessas coisas, né? Naquilo que é verdadeiro, naquilo que é honesto, naquilo que é buscar de Deus a presença. É importante que a nossa mente ela esteja sendo renovada assim justamente pela palavra de Deus. Nós lemos ainda agora que a palavra de Deus ela se renova a cada manhã. Então, é para isso que serve a palavra de Deus nas nossas vidas, para renovar a nossa mente. Senhor, não deixe que eu enverede por esses pensamentos tão ruins, esses pensamentos que me trazem angústia, né? Que me traz o sofrimento, a depressão, a ansiedade. Certo que a gente não precisa nos angustiar com o futuro, né? E nem ficar chorando pelo passado, mas que essas lembranças, a gente busque o melhor das nossas lembranças, né? Há um tempo atrás, eu lembro que as igrejas, muitas igrejas, até igrejas renovadas, elas tinham um negócio de buscar, era a regressão, né? Fazer a regressão mental das pessoas, uma coisa dessa absurda, né? Fazer regressão para que as pessoas pudessem sair do sofrimento, das lutas, de tanta coisa. O meu passado ele tem que servir para estruturar o meu futuro. E de preferência,
baseado naquelas coisas ruins que aconteceram, que isso não me traga lembranças de sofrimentos e de apego, né? Eu estou assim, eu estou vivendo, eu estou com medo porque já aconteceu, e a gente perde de vislumbrar o futuro, a esperança, coisas que vão vir, e trazer lembranças boas de como o Senhor nos livrou, não é? Eu acredito aqui, nós temos aí várias pessoas, Isabel, a Marli, o Paulo Roberto, não é? O pastor Humberto também está acompanhando a gente, o Anderson, muitas outras pessoas acompanhando. Se eu pedisse para lembrar duas coisas difíceis que vocês já passaram na vida de vocês, né? Possivelmente vocês iam dizer, já passei por momentos difíceis, né? Ou um filho, ou uma filha, ou um amigo, ou um pai, uma mãe, né? Momentos de dificuldade financeira. Alguém já passou por algum problema terrível, né? Momentos que às vezes a nossa mente não nos permite ultrapassar aquilo, né? Pular essa barreira. Eu hoje, de manhã cedo, vi o judoca brasileiro, o Daniel, né? Que eles estão apelidando de Daniel San, ganhar a medalha de bronze. E aí chamaram para uma entrevista e ele começou justamente a falar isso, né? Ele teve Covid, por várias vezes, quase todos os torneios iniciais dele, ele só apanhava. Apanhava. E uma vez na Itália, ele disputando o campeonato, ele lembrou, ele falou assim, eu entrei no banheiro e perguntei por que eu não desisto disso. E perguntou para ele mesmo, para Deus, diz assim, por que essa treinadora, ou esse treinador, não lembro agora, não desiste de mim? Porque eu já desisti, eu não quero mais isso. E aí ele falou com a mãe dele. E por isso que às vezes é bom conversar, né, com uma pessoa que às vezes pode te dar uma luz para que você saia daquele momento de tensão, daquele momento do pescoço enterrado, né, naquele problema. Você só vê aquele problema. Aquele problema, às vezes, ele te toma por inteiro. E às vezes numa conversa, você consegue, opa, peraí, a Isabel me falou, a Marli me falou, né, o pastor me disse, me deu um toque aqui, legal, cara, vou entrar por esse lado, de repente é a saída. Não é? É Deus mandando alguém para te libertar, para te ajudar a sair daquele momento ruim. E aí esse judoca, ele fala que a mãe dele disse assim, calma meu filho, tudo esse treinamento para você chegar lá na frente. E está aí ele com a medalha de bronze, né? O brasileiro costuma não valorizar o terceiro e o segundo lugar, mas só quem está disputando um campeonato mundial sabe o valor que tem uma medalha de bronze. A primeira medalha que eu conquistei nos Jogos Mundiais de Polícias e Bombeiros, né, o terceiro maior evento mundial esportivo do mundo, né? Hoje, os Jogos Mundiais de Polícias e Bombeiros têm a mesma quantidade de atletas, de participantes da Olimpíada, né? 10 mil, de 10 a 15 mil atletas. Então, os Jogos Mundiais estão por aí. A primeira medalha que eu conquistei foi a medalha de bronze. Cara, no momento que a gente perdeu de disputar a medalha de ouro, né, porque ali nas quartas de finais a gente perdeu. A gente perdeu justamente para um time que a gente nunca tinha perdido, um time daqui do Distrito Federal. A gente nunca tinha perdido para eles nem cuspe a distância, em nada. Nós fomos para Nova York jogar e nós perdemos o jogo. Gente, que dor, que dor. E no entanto, naquele momento de dor, nós fomos jogar, disputar o terceiro lugar. Dizem que é mais feliz quem ganha o terceiro lugar do que quem ganha a prata, porque quem ganhou a prata, ele perdeu para quem ganhou a medalha de ouro, né? Então você ganha a medalha de prata perdendo a partida. E fica aquela dor. Então, a gente sabe valorizar. E voltando justamente a esse judoca, né, quando ele ganhou a medalha de bronze, né, na mente dele veio tudo aquilo em que ele percorreu, as dores, as quedas, as contusões, né, as dificuldades que ele passou. Mas agora ele só queria lembrar das coisas boas. E é disso que a gente tem que se apegar,
que a gente tem que se apegar, que a gente tem que buscar de Deus. Senhor, traz à minha mente aquilo que pode me dar esperança, aquilo que eu possa ver sem ter medo, sem ter dúvida, sem desacreditar. E uma coisa que Romanos 8 ele fala, nós lemos acho que na segunda-feira isso aqui, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu já falei, já preguei sobre esse tema, e a dor, a luta, a dificuldade, ela vem para nos forjar, para nos trazer maturidade, tanto espiritual como pessoal. Ela vem para nos trazer a força, a resiliência, né? De viver com aquilo, e aquilo nos dando, nos cauterizando para outras coisas menos importantes e nos dando força para ir mais à frente, para coisas que nos dê a esperança de ver o amanhã, né? De perceber que esse Deus está preocupado com a gente o tempo inteiro, né? E que ao invés de lembrar de um Deus que está nos castigando, pelo contrário, é um Deus que é fiel, um Deus que não vai nos abandonar, é um Deus que tem um momento importante para que a gente possa vivenciar no amanhã. É um Deus que ele não vai permitir que os nossos pés vacilem, né? E a gente não pode esquecer que o Deus de ontem, ele é o Deus de hoje e será o Deus de amanhã. E o próprio Jesus Cristo, ele fala assim, olha, eu vou estar com vocês todos os dias. Gente, todos os dias não é só até ontem, não é só até hoje. Vai ser amanhã e depois de amanhã, se você vivo estiver. Isso é que nos dá esperança. Esperança na palavra de Deus. E quando Jesus fala, olha, presta atenção, eu vou estar com você todos os dias. Eu vou estar com vocês até a consumação do século. Quando tudo acabar, quando não tiver mais nada, quando te faltar esperança, viu Jeremias, viu Humberto, viu Anderson, Paulo Roberto, Marli, Isabel, Cleomar, quando não tiver mais esperança, eu estou contigo. Eu sou a tua esperança. Lembra do eu quero que eu falei no início? Que é quero que me traga a mente, né? Que relembre na minha memória. Eu quero, esse verbo, eu querer, não é? É justamente esse Deus que diz que vai estar comigo todos os dias. Não fui eu que falei, não foi o pastor, não foi o presidente, foi o próprio Jesus Cristo. Eu quero, e ele disse assim, eu vou estar com vocês. E aí entra o nosso querer. Senhor, eu quero que tu estejas comigo todos os dias da minha vida, até a consumação do século. O Salmo 71, 5, ele diz assim, pois tu és a minha esperança. Cara, fantástico. Pois tu és a minha esperança. Senhor Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. E ela jamais será frustrada. Salmo 71, versículo 5. Senhor, tu és a minha esperança. Jeremias, Deus é a nossa esperança. E quando Jeremias lembrou, Senhor, me traga na mente os teus milagres, me traga na mente os milagres que tu operaste no teu povo, me traz à mente aquilo que tu fizeste na vida de Jó, na vida de Davi, traz na minha mente tudo que tu tem feito por mim, Senhor. Não é? Que tu me tiraste lá de São Luís do Maranhão, me trouxeste para cá, já me levaste a alguns lugares no mundo afora. Me traz à memória isso para que eu não caia em mim mesmo, né? Para que eu não seja sucumbido pela minha inferioridade, as minhas ansiedades, pelos meus medos, pelas minhas dúvidas. Traz em mim a esperança, Senhor.
É o que esse mundo está precisando, de esperança. Muita gente sendo sucumbido pelos problemas, por si mesmo, pelas outras pessoas que os cercam. E é importante que a gente lembre das promessas. Há um hino que diz assim, ó, firme nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Né? Fico pelos séculos dos séculos firme nas promessas de Jesus. É isso aí. A promessa de Deus na nossa vida, ela não vai nos frustrar. Tudo que Ele prometeu, gente, não faça as suas comparações com as coisas humanas. As comparações de Deus, as promessas de Deus, ela não se compara com promessa de ninguém, promessa de um pai, promessa de um filho, promessa de um amigo, de um político, de presidente. Não tem nada a ver com isso. As promessas de Deus, Ele zela em cumprir. Ele zela em cumprir. Ele prometeu, se você olhar para trás, Deus prometeu tudo o que Ele fez, que Ele prometeu para você até agora. E é certo que Ele está cumprindo hoje o que Ele prometeu para você. E, sem dúvida, se amanhã você vive estar, se nós estivermos vivos amanhã, Deus vai cumprir. Porque as promessas de Deus, elas são esperançosas. A promessa de Deus, ela é feita para aquele que tem esperança, para aquele que vê o futuro como se ele não fosse estar lá no futuro, como se esse futuro não fosse existir para a gente. Essa é a promessa de Deus. Hebreus 11 diz assim, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se vê. Eu não vejo, mas eu tenho fé de que eu vou ter a presença de Deus na minha vida. Que se amanhã eu estiver, Deus vai estar comigo. Que se o amanhã vier, Deus vai vir junto. Aliás, Deus já está no meu futuro. Eu nem sei qual é o meu futuro. Impressionante em que Ele já está. Isso é ter esperança. O justo viverá pela fé. Essa é a palavra do salmista. E quando eu penso nessa coisa do futuro, do amanhã, é justamente onde Deus, Ele quer que nós estejamos. Que a gente tenha dentro de nós essa expectativa de que o futuro é algo que o próprio Deus já instituiu. Quer eu faça parte desse futuro ou não, Deus vai estar lá. Eu vivo, né? Deus já está lá no meu amanhã. Deus já está no próximo ano, né? Deus conhece, desde a fundação do mundo Ele já era Deus. Então, ele tem nós temos uma visão tão encurtada dessa linha do tempo, né? De que aqui é o início e aqui é o final. Só que, pensem bem, nesse espaço aqui, início e fim, Deus está presente ao mesmo tempo. Deus sabe de tudo que vai acontecer conosco durante todo esse período de vida até findar. Ele conhece essa linha do tempo. Deus sabe tudo. Ele já prescreveu. Então, gente, é nesse Deus que é poderoso para fazer isso que a gente chama de tempo, né, se cumprir. Ele não vai deixar de cumprir um tio da sua palavra, né? Uma letra da sua palavra. Tudo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Confie nesse Deus, confie nesse Senhor que tem prometido a nós de forma maravilhosa. E nós temos visto, quando você se esquecer do que Deus é capaz de fazer, que isso acontece com muita gente, que desvia, que perde o foco, que perde o alvo, eles esquecem de olhar para trás e ver o que Deus fez. Como eu falei, até mesmo coisas que a gente nem se lembra, que a gente nem viu. Muitas das vezes a gente sai e Deus nos livra de acidente, de assalto, de coisas
terríveis, e a gente nem percebe, a gente nem sentiu, a gente não viu, mas Deus está zelando por você. E zelar não é só quando eu estou atento, não. Zelar é quando eu estou desatento. Esse Deus nunca está desatento ao nosso respeito. Isso é fé, isso é seguir em frente, isso é buscar em Deus o que nos traz a esperança. Gente, essa passagem, ela é simplesmente fantástica. Jeremias, no seu sofrimento, quero trazer à memória, Senhor, eu desejo trazer à memória o que pode me dar esperança. Meus irmãos, busquem vocês rememorar as coisas boas que o Senhor tem feito na sua vida, por você, pelos seus pais, pelos seus filhos, né? Comece a fazer assim um feedback da sua vida e perceba o quanto Deus tem sido maravilhoso assim. Comece a fazer assim uma viagem, sabe, ao passado, né? Mas não fique lá. Faça uma viagem ao passado e venha assim permeando, cara, da onde eu saí, quem eu era, como eu era criança, né? Depois como jovem, como foi minha vida, né? Sofrida e tal, não sei o que, venho aí, me casei, achei a mulher que eu queria, casei, não sei o que, construí uma família, hoje eu tenho filhos, meu filho já passou por isso, né? E tal, e veja onde você está. E veja se você não pode agradecer a Deus, glorificar o nome do Senhor. Se isso não te leva a glorificar o nome de Deus, você precisa voltar lá no seu passado, que você ainda não está no presente. Você não pode ir para o futuro. Essa fase aí você não pode ir. Sabe por quê? Porque você não consegue olhar lá atrás e não pode ver o que Deus fez na sua vida. Você não tem um coração grato porque você não viu o que Deus fez. Entendeu? Senhor, me traga a memória, só para eu dar uma voltinha lá. Eu não quero ficar no passado, eu quero dar uma voltinha e ver quantas maravilhas você já fez na minha vida até onde eu estou hoje. E aí, isso vai aguçar a tua esperança para você chegar amanhã. Deus é todo poderoso, Deus conhece a gente. E você vai ver quantas maravilhas, quantas bênçãos o Senhor já te deu. E aí, isso é esperança para um novo dia, para um novo amanhecer. Tá certo? Essa é a palavra de Deus hoje. Eu espero que Deus traga à sua mente tudo aquilo que pode te dar esperança. Tá? Até mesmo numa coisa que você está planejando, né? Os planos você pode fazer. Agora a realização, o efetuar só vem de Deus. Senhor, né? Que tu traga esperança ao nosso povo, ao nosso país, ao nosso mundo. Tá? Meus irmãos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é o Deus da nossa esperança. O Senhor tem mostrado no decorrer das nossas vidas, dos nossos anos, tudo aquilo que pode nos dar esperança de que nós temos um Deus que é misericordioso, que é a causa de não sermos consumidos, e que é um Deus que pode nos dar a esperança de te esperar vidas melhores na frente, Senhor. Ó Pai, o futuro não nos pertence, o dia de amanhã não nos pertence, mas nós temos um Deus que o futuro e o dia de amanhã pertence. E se nós estivermos lá, tu vai estar conosco, Senhor. Isso é a coisa mais maravilhosa que um ser humano pode ter como garantia. E ter a promessa de que tu estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. E crendo na tua palavra, nós queremos te pedir que o teu povo, as pessoas que estão nos acompanhando aqui, o pastor Humberto, lá em São Luís, o Anderson, todos que estão aqui a nos ouvir nessa manhã, que tu crave esta palavra no nosso coração e que nós possamos praticar ela durante essa semana, durante a nossa vida, Pai. Coloque essa mensagem, essa palavra dentro do nosso coração, que ela encontre guarida em nossos corações para que a gente possa trabalhar ela durante a nossa vida. E num mundo tão desesperançoso, num mundo tão complicado, em que a gente às vezes não vê saída, sabemos que nós temos um Deus que está conosco, no meio da tormenta, no meio desse vendaval, tu estás conosco. É crendo nesse Deus que é poderoso, que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muito obrigado mais uma vez.
né? E agradecer ao pastor Humberto, nós temos orado pela viagem dele, né, para que Deus abençoe o convívio com a família, o convívio no lazer, né, que possam aproveitar de forma muito relaxante, né, e que todos vocês que estão com a gente aqui acompanhando, que o Senhor abençoe a cada um. Amém? Então é isso. Muito obrigado.